A possibilidade de enxergar sem pupilas, cientificamente, é nula. Então você não tem por onde começar a estudar. Você não tem por onde pegar o fato. Você pode tentar decompô-lo em 1000 aspectos, mas você jamais explicará por que aquilo aconteceu naquele momento. Tá certo? Então vamos dizer que a expressão causa natural, causa sobrenatural, não faz parte da definição do fato miraculoso. Faz parte da sua tentativa de explicação. Está compreendendo? Mas, como eu disse, você explicar um fato por causas sobrenaturais não é explicá-lo de maneira alguma, porque é você dizer que uma coisa aconteceu porque Deus quis. Mas se você é religioso, você acabou de dizer também que Deus causa tudo o que acontece. Tá certo? Então, se Deus causa tudo, então não é de estranhar que ele tenha causado mais uma coisa. Então isso aí não é uma explicação válida de maneira alguma. Você teria que explicar qual o diferente percurso que Deus usou para causar este fenômeno, o outro percurso que ele usa para causar outros fenômenos. Tá certo? Então, num caso, você diria, ele usou de meios naturais, e no outro caso, usou de meios sobrenaturais. Mas acontece que nós não sabemos onde termina uma dessas coisas, e onde termina e onde começa a outra. Além disso, vamos dizer, qualquer fato da ordem natural, pelo simples fato de que ele tenha acontecido, ele pressupõe a ordem sobrenatural, ou seja, a ordem da possibilidade universal. A possibilidade universal não pode ser explicada, tá certo? Por nenhum estudo da factualidade atualmente existente. A possibilidade universal ela é um pressuposto da existência do que quer que seja e também é um pressuposto da sua abordagem científica. Note bem, a ciência da lógica ela não lida com fatos, ela não lida com coisas reais. Ela lida apenas com a estrutura da possibilidade. Tá certo? Por outro lado, o que fazem as ciências? As ciências partem de certos fatos observados e buscam para eles uma explicação, uma descrição, uma articulação racional. O que é você estudar cientificamente um fato observado? É você enquadrar um fato real dentro da ordem da possibilidade, dentro da estrutura da possibilidade. Ou seja, a existência da estrutura da possibilidade é um pressuposto da própria atividade científica. Mas a estrutura da possibilidade é independente da existência de quaisquer fatos reais. Vamos dizer, as leis da lógica elementar, assim como as leis da aritmética elementar, elas são independentes até mesmo da existência do cosmos. Quer dizer, o fato de que 1 mais 1 dá 2 é independente da existência do universo inteiro. Em quaisquer universos existentes, 1 mais 1 teria que dar 2 necessariamente. Tá certo? Então quer dizer que a estrutura da lógica e a estrutura da aritmética elementar são a estrutura da possibilidade universal. A possibilidade universal é exatamente aquilo que teologicamente é a onipotência divina. Nós sabemos que na realidade, no cosmos efetivamente existente, nem todas as possibilidades se realizam, ou seja, nem tudo que é possível se realiza. Mas nós também sabemos que tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que se realiza é possível. Então, o que faz a ciência? Dar uma explicação lógica para um fato é enquadrar esse fato dentro da ordem da possibilidade, dentro da estrutura da possibilidade. Quer dizer, os fatos, o mundo, vamos dizer, da pura experiência, o mundo empírico, tá certo? Ele em si, ele é opaco. Ele só se torna inteligível racionalmente na hora que você o enquadra dentro da possibilidade. Quando você conecta, diz que uma coisa foi causada por outra, você está conectando a ordem factual com a ordem causal. O que é a ordem causal? É a estrutura da possibilidade. Ora, a estrutura da possibilidade universal é independente e prévia a qualquer acontecimento que seja.
ela é eterna, por assim dizer. Então, isso quer dizer que se não existisse a estrutura da possibilidade, nenhum estudo científico do que quer que seja seria jamais possível. Nós ficaríamos mais ou menos como bichinhos que recebem fatos, tá certo? Mas não tem a sua conexão lógica. Você pode ter conexão lógica atomística, mas não pode ter, vamos dizer, um sistema, vamos dizer, uma estrutura de explicação racional como nós temos. Essa estrutura, ela não é outra coisa, senão, vamos dizer, a própria ordem da possibilidade, não considerada na sua totalidade, que para nós é impossível, mas considerado dentro de certos limites que não são acessíveis. Ora, quando nós pegamos um fato tido como miraculoso e o enquadramos dentro de uma ordem de fatos não miraculosos, tá certo? E dizemos que ele só se distingue dos outros pela interferência de uma causa, isso quer dizer que uma causa diferente teria provocado exatamente a mesma coisa. Ou seja, por exemplo, cura do câncer. Aqui duas pessoas que têm câncer, uma que curou, tá certo? Por meios bioquímicos conhecidos, e outra que foi curada miraculosamente. Tá certo? Num caso, o fator interveniente foi a medicina, no outro teria sido Deus. Ou seja, a causa natural e a causa sobrenatural provocaram exatamente a mesma coisa. Quer dizer, em primeiro lugar, você teria que nos explicar como é que causas especificamente diferentes podem provocar exatamente a mesma coisa. Tá certo? Quer dizer, esse tipo de estudo é absolutamente inviável. Por isso é que eu digo que nós teríamos que começar por uma fenomenologia do fato miraculoso. E o fato miraculoso, então, teria que ser diferenciado dos demais fatos pela sua própria estrutura, visível, tá certo? Independentemente da consideração das suas causas. Ora, quando que nós encontraremos uma explicação científica da causa do fenômeno miraculoso? Jamais, 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 jamais. Isso não por uma limitação do nosso conhecimento, tá certo? Mas pela sua própria estrutura e pela estrutura daquilo que nós chamamos ciência. Porque se não há ciência do fato concreto e o fato miraculoso só se distingue dos outros justamente pela sua estrutura enquanto fato concreto, isso está eternamente fora do domínio da ciência. Então, em terceiro lugar, o fato miraculoso, ele, embora não seja acessível a uma explicação para nós, ele traz imediatamente na sua própria presença, ele mostra a conexão entre ordens de causas, cuja conexão nós não podemos enxergar normalmente. Então, de certo modo, ele tem uma inteligibilidade própria que os fatos não miraculosos não têm. Por exemplo, quando, no milagre de Fátima, a visão que as crianças tiveram, as curas miraculosas, a luz aparecida no céu, a dança do sol, a Revolução Russa, a Primeira Guerra, tudo isto aparece mostrado como portador de conexões internas. Conexões internas que normalmente nós não vemos. Isto quer dizer que o evento miraculoso, ele não pode ser explicado em si mesmo, mas ele por si mesmo e na sua própria estrutura material, ele lança uma luz sobre conexões causais que normalmente nós não enxergamos. Então, de certa maneira,
ele, não podendo ser explicado, ele tem uma força, não digo explicativa, mas uma força iluminativa que nos permite em seguida enxergar conexões que antes nós não enxergávamos. Então, nesse sentido, o fato miraculoso tem a estrutura daquilo que em outros domínios se chama um símbolo. O símbolo foi definido pela filósofa Susan K. Langer, que é um dos melhores estudiosos, como uma matriz de intelecções. Ou seja, um símbolo é algo que você não entende em si mesmo, mas que ajuda você a entender uma série de outras coisas. Por exemplo, as narrativas bíblicas. Muitas vezes você não entende o que está se passando ali, mas depois, quando você começa a encontrar na vida real análogos daqueles fatos, estes, segundo os fatos observados, eles se tornam inteligíveis graças, vamos dizer, à força unificante dos símbolos, tá certo? Que reúne os vários fatos dentro de uma espécie condensada naquele símbolo. E é exatamente isso que o fato miraculoso faz. Você não o entende, mas ele lança uma luz sobre inumeráveis conexões causais que normalmente não nos são visíveis. E esta é uma característica própria do fenômeno miraculoso. É claro que todo fenômeno, qualquer fenômeno encarado de uma certa maneira pode ser simbólico. Tá certo? Mas o fato tido como miraculoso, ele já tem uma estrutura simbólica em si mesmo. E ele é inseparável dessa estrutura simbólica. Então, esta inseparabilidade entre a presença do fenômeno e o seu caráter simbólico, este é o caráter distintivo do fenômeno miraculoso. Ou seja, em primeira instância, não é um milagre que tem que ser entendido, mas o resto que tem que ser entendido à luz daquele milagre. Ou seja, todo e qualquer fato pode ser encarado simbolicamente ou não, mas o milagre tem de ser. Ele não admite ser encarado de outra maneira, por quê? Porque é da natureza dele mostrar fisicamente a conexão entre ordens causais cuja conexão normalmente não nos aparece. Isso é exatamente o que faz o símbolo. Estão compreendendo isso? Ou seja, visto desta maneira, o fato miraculoso ele não tem que ser explicado porque ele é a raiz das explicações. Ele lança a luz sobre o resto. E ele se chama milagre, miraculum, exatamente por isto. É uma coisa que é digna de ser olhada, de ser contemplada. Então, ao milagre se aplica aquilo que Aristóteles dizia dos ritos de mistérios, em modo geral. Ele dizia, eles nada nos ensinam, mas eles deixam em nós uma profunda impressão que age, por assim dizer, não estou usando as palavras de Aristóteles, mas as minhas, age vitaminicamente sobre a nossa inteligência. Ele estava enunciando já antecipadamente o que a Susan Langer diria do símbolo como matriz de intelecções.